O governo federal possui cerca de 2 milhões de servidores, entre servidores que estão na ativa e aposentados. Mas cerca de 50 mil deles representam a nata do funcionalismo público federal. Eu estou me referindo aos ministros, aos juízes, promotores, procuradores, funcionários de alta patente das Forças Armadas. Estou me referindo aos diplomatas e aos auditores. Estes funcionários recebem normalmente o teto salarial do funcionalismo público, que hoje está estimado em R$ 46 mil, que é o teto salarial para os ministros do Supremo. Só que o governo federal paga cerca de 50 bilhões de reais para custear privilégios, benefícios que privilegiam apenas uma pequena parcela do funcionalismo público. Este número, 50 bilhões de reais, ele é assustador, mas ele também é de difícil mensuração. Se você entrar no site da Transparência, em nenhuma tela você vai ver a consolidação desses números. Quanto que o governo paga por tipo de benefício ou por tipo de privilégio. É claro, esse número não vai ser de fácil acesso. Mas 50 bilhões de reais é um consenso de mercado. E para início de conversa, o governo federal gasta cerca de 6 bilhões de reais com os dribles que ele recebe no teto salarial. São os famosos penduricários. Mas como é que funciona? Todo funcionalismo público tem um teto salarial limitado ao salário do ministro do Supremo, que é R$ 46.377. Só que existem as verbas indenizatórias. E as verbas indenizatórias é para custear despesas que não foram consideradas no salário, naqueles 46 mil que eu já te contei. E o pior, as verbas indenizatórias, elas não estão sujeitas ao pagamento de imposto de renda. Então, tudo aquilo que é recebido como verba indenizatória vai direto para o bolso do funcionário público. E aí, nesse caso, eu estou me referindo aos auxílios. É o auxílio em moradia, que é pago inclusive para quem tem imóvel próprio na cidade. É o auxílio paletó, o auxílio alimentação, o auxílio transporte em valores que eles são muito inflados. São as gratificações por acúmulo de função, são os bônus financeiros por assumir processos extras, coordenar comissões, participar de conselhos, são os jetons, é esse tipo de despesa. E os salários também são turbinados pela férias prêmio. Você sabe o que é isso? De 5 em 5 anos, trabalhou, ganhou mais 3 meses de férias, é isso mesmo. E esses 3 meses de férias podem ser convertidos em dinheiro, pago no holerite, como provento. E o melhor de tudo, sem desconto de imposto de renda. Como ele é verba indenizatória, não tem imposto de renda. E ele é hoje aplicável aos funcionários do Ministério Público e do Judiciário. E também aos funcionários que entraram no governo federal antes de 1996. E aqui eu vou dar uma informação importante. Todo benefício que o Ministério Público consegue para os seus funcionários, ele é automaticamente repassado para os funcionários do Judiciário. E o inverso também acontece. Todo benefício que os funcionários do Judiciário conseguem, ele é automaticamente repassado para os funcionários do Ministério Público. Existe o princípio da simetria, da replicagem automática. E em relação à assistência médica, o governo gasta cerca de 5 bilhões de reais para manter privilégios. Existe sim o plano de saúde de alta gestão e o Tesouro faz aportes substanciais para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para os tribunais, custear esses gastos com assistência médica. Mas, se a autoridade, se o beneficiário ele quiser fazer uma consulta particular, é muito simples. Basta ir lá, agendar, pegar o recibo e pedir o reembolso. Para as autoridades, os funcionários de primeiro escalão, o reembolso é integral. Para os funcionários de médio escalão, existe uma tabelinha que vai ser aplicada e ele vai ser ressarcido de forma proporcional. De qualquer forma, é importante a gente lembrar que esse benefício ele é extensível à aposentadoria e aos dependentes, mas custa 5 bilhões de reais.
E é por isso que as autoridades gostam de ser tratadas no Einstein. Basta pegar o recibo e apresentar para ser ressarcido. Se você for na página de transparência e consultar os olerites das autoridades, você vai perceber que praticamente todo mês existem ressarcimentos multosos. 10, 15, 20. Meu amigo, eu vi ressarcimento de até 30 mil reais. Agora, nós, a população, nós dependemos do SUS ou de pagar um plano de saúde de qualidade duvidosa. Em relação aos benefícios de carreira e férias estendidas, o governo federal gasta mais 5 bilhões de reais todos os anos. Você sabia que os magistrados e os membros do Ministério Público possuem férias de 60 dias? Sim, possuem. E essas férias podem ser convertidas em dinheiro. E não vai ter imposto de renda. É dinheiro que vai cair de forma líquida na conta do funcionário. Existe também a questão da progressão automática, ou seja, as promoções das carreiras, elas não dependem de performance. Elas acontecem de forma automática na medida que o servidor vai ficando mais velho, vai prestando mais anos de serviço. E quando ele aposenta, existe o princípio da integralidade e da paridade. Para os funcionários mais antigos, né? Ou seja, essa turma ela é aposentada com o salário integral do funcionário da ativa. E o governo federal ainda gasta cerca de 10 bilhões de reais para custear uma estrutura de apoio pessoal e mordomias de cargo para essa minoria privilegiada. E aí eu estou falando dos carros oficiais com motoristas, dos imóveis funcionais, especialmente localizados na cidade de Brasília. Eu estou falando também das cotas para aquisição de passagem aérea e viagens e das verbas de gabinete, né, para a contratação de dezenas de cargos de comissionados. Além disso, eles podem também utilizar os aviões da FAB. E nesse caso, quem pode utilizar os aviões da FAB é o presidente, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, são os ministros de Estado, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os comandantes das Forças Armadas. E para fechar a conta dos 50 bilhões em privilégios, nós temos que considerar também os gastos com aposentadorias integrais e pensões por morte que são herdadas, isso mesmo, né? Essa situação da herança de pensão, ela acontecia de forma irrestrita no funcionalismo público, mas as regras mudaram. Existe um passivo muito grande, né, de pessoas que ainda estão vivas, né? As famosas filhas de militares, filhas de autoridades, né, que se mantêm solteiras para receber esse benefício. Mas lá pelos idos de 1990 houve um corte e isso acabou. Mas para os militares foi dado a eles a oportunidade de, sim, transferir a pensão para as filhas mulheres, desde que eles concordassem em pagar uma taxa de 1,5% do salário como desconto todos os meses, né? É claro que a maioria dos militares, ou melhor, né, todos eles toparam, e nós temos um passivo aí de militares que ainda vão morrer e que vão transmitir a herança para suas filhas mulheres solteiras. É um passivo aí relevante que a gente vai ter que administrar para os próximos anos, que está estimado aí em algo em torno de 20, 25, 30 bilhões de reais. E só lembrando, a maioria dos funcionários públicos que hoje estão aposentados recebem aposentadoria integral. Funcionalismo público, a média é de algo em torno de 13 mil reais e os militares 14 mil reais. Agora, essa aposentadoria integral só é válida para eles, né? Para nós, da iniciativa privada, nós temos o teto, uns 8 mil reais, né? Se você quiser ganhar mais do que isso, vai ter que fazer uma previdência privada. E por fim, nós temos a questão da estabilidade absoluta e da punição com salário vigente. Mesmo se o funcionário público ele for afastado, ele continua recebendo seu salário. Mas como é que funciona? Vamos lá. Em princípio, a estabilidade ela foi oferecida para o funcionalismo público para permitir que ele desempenhasse as suas funções profissionais sem medo de retaliação,
sem medo de retaliação política. E isso é muito importante, porque permite que o mesmo execute a sua função, faça o que é correto, sem medo das consequências políticas. Em princípio, no conceito está tudo certo, mas nós estamos falando de Brasil e aí as coisas começam a embolar. Só para ilustrar, imagine que um magistrado seja pego vendendo sentenças. O que o CNJ pode fazer? Quase nada. Na verdade, na maioria das vezes, ele simplesmente afasta o juiz, manda ele para casa e aí pega o processo e manda para o Ministério Público, que vai abrir um processo criminal. Só que esse processo, cara, demora 10, 20 anos. Enquanto isso, o juiz fica em casa recebendo salários integrais. E essa elite do funcionalismo público, ela possui regras processuais, penais e cíveis exclusivas, criadas para proteger a função. O que isso significa? Meu amigo, naquele caso específico de um juiz vendendo sentença, se ele for denunciado pelo Ministério Público, ele vai ter foro privilegiado. Isso significa o quê? Que quem vai poder julgá-lo é o STJ ou o STF. Pronto. Se ele for condenado, a prisão vai ser especial e na maioria das vezes ele vai cumprir a pena em casa. E além disso, sabe quem vai pagar os custos da defesa? Você, o Estado. E ao final do vídeo eu deixo uma reflexão. Na verdade, nós estamos tratando de direitos ou de privilégios? O que você acha? Já coloca aí nos comentários. Se você for conversar com alguém que recebe algum destes benefícios que eu listei aqui no vídeo, ele vai lhe dizer: nós estamos tratando de direitos adquiridos. Mas para mim e para toda a população que não é beneficiada por estes benefícios, meu amigo, são privilégios. Sim, são privilégios. Podem ser até direitos desses cidadãos, dessa casta do funcionalismo público federal. Mas sem dúvida nenhuma, são privilégios porque estes benefícios não são extensíveis ao resto da população. Sim, sabe o que é extensível? Simplesmente a obrigação de pagar.